E aí, aqui é o Lui e vamos para um novo assunto dentro da biologia. Será a nossa primeira aula sobre bioquímica. Veremos toda a bioquímica inorgânica e o professor Sérgio ficará com a orgânica. Bora começar? A bioquímica é um ramo dentro da biologia que estuda os componentes químicos dos organismos. Ela é dividida em compostos inorgânicos, aqueles que não possuem carbonos ligados a hidrogênio, como a molécula da água, e compostos orgânicos, que, claro, estão com carbono, fazendo uma ligação com o hidrogênio. Por exemplo, alguns álcools, como o butanol, e as gorduras, que carregam uma grande cadeia carbônica em suas estruturas. Como eu falei, vamos dar atenção nessa aula para os inorgânicos. Começando pela água, a substância mais importante para gerar e manter a vida no nosso planeta. Será também o composto mais abundante no planeta Terra, cobrindo até 70% do planeta todo. Daí o nome de planeta azul do Sistema Solar. Seguindo suas importâncias, você terá na água uma dinâmica com a mudança de estado físico, com uma variação de temperatura entre 0 a 100 graus Celsius. Você tem ela saindo do estado sólido para o líquido e gasoso, o que ajuda muito em reações como vimos lá em Origem da Vida, a água conseguindo se misturar tanto com os gases na atmosfera quanto com os componentes no mar. Temos ela como nosso solvente universal, com a capacidade de dissolver várias moléculas polares. Essa capacidade só é possível graças à estrutura química da água, por ter o oxigênio de polo negativo e 2 hidrogênios de polo positivos. Lembra comigo que na química, compostos de polos diferentes sentem atração um pelo outro. Então, como isso vai acontecer? Quando você coloca a água numa comida salgada para tirar mais o sabor do salgado da comida, o objetivo ali é separar as moléculas de cloreto de sódio em íons individuais de cloro e sódio, onde os íons negativos de oxigênio atraem os de sódio e o hidrogênio positivo atrai os de cloro negativo, assim diluindo o sal de cozinha. Esse fator de polaridade da água acontece entre as próprias moléculas de água, fazendo elas se ligarem entre si. Essas ligações entre moléculas de água chamamos de ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Pois você terá o hidrogênio se ligando de forma covalente ao oxigênio. Lembrando que a ligação covalente é uma ligação de compartilhamento de elétrons entre os átomos. Pois bem, essas ligações de hidrogênio entre as moléculas pode causar uma reação na água, que chamamos de tensão superficial, que seria como se a água formasse uma película quando está em repouso. Você deve perceber essa tensão superficial quando vê um mosquito sobre a água ou uma aranha, onde parece que eles estão sobre uma superfície sólida. Ou até mesmo quando você se joga de forma plana na piscina, seja de barriga ou de costa, o baque da água causa um dano bem parecido como se você tivesse jogado no chão. Olhando outra particularidade, temos a capilaridade, que seria a subida ou descida de um líquido através de um tubo fino, que vamos chamar de capilar. Esse fenômeno é resultado da interação das moléculas de água entre si, juntamente com a interação da água com a parede desse capilar. Temos como exemplos nossas veias e artérias, a uretra do sistema urinário ou os capilares das plantas, como o xilema. Na imagem você consegue perceber que quanto mais fino o tubo, mais a água sobe. Temos a água como um regulador térmico devido ao seu calor específico ser alto. Mas espera, o que é calor específico? Bem, calor específico é a quantidade de energia que você tem que dar para cada 1 grama de determinada substância, para que ela possa mudar a temperatura em até 1 grau Celsius. Ou seja, ela varia sua temperatura com mais dificuldade em comparação com outras substâncias. A água precisa de muito mais energia para mudar a temperatura em comparação, por exemplo, do ferro. Percebe comigo que se você colocar uma panela no fogo com água dentro e observar com um termômetro quem esquenta primeiro, logo você percebe que a panela vai esquentar muito mais rápido e só depois de um bom tempo temos a água esquentando, justamente porque a água vai precisar de muito mais energia para começar a esquentar e subir a temperatura. Beleza, e como isso pode ajudar? Devido à dificuldade de mudar de temperatura, a água se torna um excelente regulador térmico, ajudando a regular a temperatura de animais homeotérmicos como nós, mamíferos. No caso de nós humanos, temos a sudorese, que seria um resfriamento do organismo através da vaporização de moléculas de água pela pele,
que toda vez que evapora, leva consigo parte da nossa temperatura e assim resfriando todo o nosso corpo. Também temos ela como composto lubrificante, dificultando o atrito entre os tecidos, auxiliando na saliva, nas lágrimas e em todas as nossas mucosas. Bem, por fim, temos ela atuando em reações químicas, tanto auxiliando na quebra de moléculas quanto na construção delas, seja reações proteicas ou de outras características. Olhando os fatores que a água pode influenciar, temos a idade, onde você vai encontrar a quantidade de água variando dependendo do tempo. Quanto mais novinho, mais processos metabólicos você vai fazer, devido a isso, mais água você vai precisar. E lógico, quanto mais velhinho, mais lento será o seu metabolismo, e devido a isso, você terá menos água no corpo. Você terá fatores ligados por espécie, onde você tem ser vivos contendo muito mais água que outros. Como temos aí a água viva, que é praticamente 90% feita de água ou até mais, em comparação com sementes, que tem aproximadamente 15 a 20% de água, sendo o restante para os compostos orgânicos. Por fim, também a diferença na quantidade de água dependendo dos tecidos, que lógico, onde temos mais atividade metabólica, teremos mais água, como o encéfalo e músculo, enquanto que em outros, menos água, como os ossos e dentes. Bem galera, acho que devo falar bastante de água. Então vamos para o último assunto de inorgânica. Falando de sais minerais, vamos conhecer primeiramente suas importâncias de forma geral. São compostos inorgânicos com cargas positivas e negativas. Podemos obter eles através da água, afinal, todos nós bebemos água mineral. E também por alimentos, seja alimentos animais ou vegetais. Uma de suas funções é regularizar nossa homeostasia, seja o equilíbrio metabólico, quanto nosso equilíbrio osmótico, pois a organização da água no nosso corpo é guiada pelo seu luto, que nesse caso será os sais minerais. Então, onde eu tiver mais soluto ou sais minerais, eu terei uma maior atração da água. Nosso exemplo no cotidiano é a salada de alface. A regra da mamãe é simples, só coloque sal na salada de alface se for servir. Pois se você colocar antes, você irá servir um alface seco, banhado de água e feio. Mas o porquê disso? Se você colocar sal antes, toda a água que está dentro da planta vai sair, pois o ambiente vai ter muito mais soluto que a planta, causando assim aquela alface de aparência horrível. Temos os minerais como componentes estruturais do organismo, como temos o cálcio nos ossos e dentes. E também, como eu falei, participando de reações químicas e metabólicas, como cofatores. Seriam como ajudantes de moléculas para melhorar seu funcionamento, ou até mesmo essenciais para a sua funcionabilidade. Como exemplo, o ferro para a hemoglobina, com a função de transporte de gases dentro do organismo. Por fim, esses íons são encontrados fazendo parte de até 1% da composição celular. Bem, eu separei alguns íons aqui para a gente falar eles de forma individual. Bora lá! Falando de iodo, temos ele como material importante constituindo os hormônios da tireoide, a triiodotironina e a tiroxina, também conhecidos como T3 e T4. Esses hormônios têm ligação direta com a atividade mitocondrial, que está ligada ao metabolismo do corpo. Eles agem diretamente na glândula da tireoide, que se encontra no pescoço. Qualquer problema com a falta de iodo pode causar problemas hormonais gravíssimos no organismo. O mais conhecido é o bócio, a hipertrofia da glândula da tireoide, ou um inchaço da glândula, que pode ser causada por hipertireoidismo, que seria um aceleramento do metabolismo, ou por hipotireoidismo, que seria uma diminuição nesse metabolismo. Sem descartar, é claro, o bócio vindo de uma possível infecção. Você vai encontrar principalmente nos frutos do mar, e graças à Organização Mundial da Saúde, a OMS, no sal de cozinha. Eles recomendaram a iodação do sal de cozinha como um método mais adequado e de menor custo para evitar problemas metabólicos por falta de iodo. Bora falar de fósforo. No fósforo, temos ele fazendo parte da formação óssea juntamente com o cálcio. Também participa da construção química dos nucleotídeos, como os que constituem o DNA e RNA. Temos nos nucleotídeos dois processos energéticos, como ATP e NADH, que são funções extremamente importantes para o funcionamento do organismo, tudo graças ao fósforo.
Sua falta pode causar facilidade para fraturas ósseas, atrofia muscular e raquitismo. Seria uma má formação óssea nas crianças. Você encontra o fósforo em alimentos proteicos, em carne, legumes, peixes e assim por diante. Falando de cálcio, como eu falei anteriormente, juntamente com o fosfato vão participar da formação óssea. Porém, tem outras funções no organismo, como participação como cofator na coagulação do sangue, encontrados em quantidades significantes no retículo sarcoplasmático das células dos músculos, e a falta desse íon pode causar raquitismo e osteomalácia, que seria uma má formação também, só que em adultos. Encontramos eles em derivados de leite e na casca do ovo. Olhando no nosso último íon, o ferro, como já comentado, este participa diretamente da formação do grupo M, nas hemoglobinas contidas nas células vermelhas, com o objetivo de transporte de gases dentro do organismo, como gás de oxigênio e gás carbônico. A falta desse mineral pode causar um tipo de anemia conhecido como anemia ferropriva, uma anemia por falta de ferro. E bem, o ferro você encontra em praticamente todos os alimentos de origem animal e em leguminosas. Bem, galera, aqui termina a nossa parte de bioquímica inorgânica. Você continuará o assunto com o professor Sérgio, com a parte de orgânica. Até a próxima aula!